E aí galera, tudo bom? Vocês já viram o nosso canal Dicas a Mais? Na verdade, o canal Dicas a Mais que está aqui do lado, olha só, ele é um canal que a gente já fazia, né? As dicas a gente já fazia. O que a gente decidiu fazer foi separar um pouquinho as aulas das dicas para vocês não ficarem misturando essas coisas, beleza? Então dá uma olhada lá e o conselho que eu posso dar para vocês é quando vocês já tiverem assistido as aulas, deem uma olhada nas dicas, beleza? Porque não adianta olhar a dica sem ter visto a aula antes, né? Então dá uma olhadinha lá no canal, se inscreve, vale a pena, tá ficando bem legal. Toda vez que a gente tiver alguma atualização lá, você vai receber, mas só vai receber se tiver se inscrito. Beleza? Então se inscreve lá e curte a página no Facebook e aquele blá 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 todo. E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho mais sobre movimento circular uniforme. Agora é a segunda aula, agora é os detalhes mais avançados que a gente precisa falar, um pouquinho de coisas que a gente devia ter falado na primeira aula e não teve tempo, porque senão o vídeo ia ficar muito chato e muito longo, vocês não iam mais aguentar ouvir minha voz, né? Beleza, então vamos começar aí, vamos falar desses detalhes também que são bem importantes para os vestibulares. Bom galera, então nessa aulinha de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o encontro do movimento circular uniforme, beleza? Que é uma coisa muito importante que o pessoal costuma cobrar bastante, senão essa matéria ia ser muito fácil. Falar um pouco da transmissão de movimento, né, nesses movimentos circulares aí, e fazer uns exercícios no meio dessas coisas, beleza? Beleza, mas para começar, pessoal, eu decidi falar um pouquinho sobre aceleração centrípeta, né? É uma parte muito importante do movimento circular de um modo geral, e eu não tinha falado na primeira aula. Então vamos começar falando com esse negócio aí. Pessoal, o que é a aceleração centrípeta? Olha só, a aceleração centrípeta, ela está presente em todos os movimentos circulares, pessoal. É muito importante que você entenda que qualquer movimento circular que você tiver, vai aparecer uma aceleração centrípeta. Então, viu o movimento circular? Coloca a aceleração centrípeta lá. O que quer dizer aceleração centrípeta, pessoal? Essa aceleração, ela sempre aponta pro centro, tá? Sempre aponta para o centro. É importante isso? Extremamente importante. Centro do quê? Centro da circunferência, né? Porque a gente está falando de movimento circular. Tudo bem? Então, beleza. Então, dois pontos importantes disso aqui. A aceleração centrípeta aparece em todos os movimentos circulares e sempre aponta para o centro. Beleza, pessoal? Beleza. Ah, Taif, mas e a formulinha da aceleração centrípeta? Ah, eu sei que você queria a formulinha, né, safado? Olha só. Formulinha da aceleração centrípeta é essa daqui, ó. Aceleração centrípeta é V quadrado sobre R, tudo bem? Por que é V quadrado sobre R, Taif? De onde veio isso? Calma, não vale a pena explicar nesse vídeo, esse vídeo é um vídeo da aula, tudo bem? Eu não vou explicar, mas eu vou fazer um videozinho malandrinho, então dá uma olhadinha lá no canal, vai ter um vídeo explicando só explicando por que a aceleração centrípeta é V quadrado sobre R, beleza? Beleza, então agora que a gente já sabe que a aceleração centrípeta é V quadrado sobre R, a gente também tem que ver outra aparência dela, às vezes ela aparece com essa cara e às vezes é mais interessante usar uma outra formulinha para aceleração centrípeta que a gente descobre usando que a velocidade é V igual a ômega R, ou viu Walter na rua, como o Mach sempre fala. Tudo bem? Beleza, então vamos reescrever isso daqui, pessoal. Olha só. O que eu vou fazer? Aceleração centrípeta é V quadrado sobre R. Substituindo esse cara aqui, o que vai acontecer? O ômega vai ficar ao quadrado, o R vai ficar ao quadrado. Tudo bem? Esse R ao quadrado vai estar em cima, vai cancelar um R com esse daqui de baixo. O que vai acontecer, pessoal? A aceleração centrípeta? Ômega ao quadrado vezes R, tudo bem? De onde eu tirei, só substituir aquele V igual a ômega R nessa formulinha aqui, tudo bem, pessoal? Então tem esses dois jeitos de falar da aceleração centrípeta. Beleza, dito isso, sabendo o que significa aceleração centrípeta, sabendo que ela sempre aponta para o centro, a gente pode falar de todo o resto aqui, beleza? Então vamos começar de novo, de fato, a falar dessa segunda parte. Bom, pessoal, então a gente vai falar um pouquinho sobre encontro, tudo bem? No encontro, o que está acontecendo? Um móvel, ou seja, um corpo, ele alcança o outro, tudo bem? Então eles estão andando lá e aí um alcança o outro. Quando um alcança o outro, eles têm o encontro, beleza? E aí a gente tinha falado lá nos movimentos retilíneos, tudo bem? A gente tinha falado que o encontro nada mais é do que quando eles atingem a mesma posição, ou seja, quando eles chegam no mesmo ponto, quando eles atingem o mesmo ponto, tudo bem? E aí a gente falava que SA igual a SB, né? Isso é bem tranquilo, a gente já viu nos outros vídeos, assiste lá se você não lembra. Tranquilo? Beleza, então para o movimento retilíneo era só falar isso daqui, tranquilo? Mas no movimento
circular, pessoal, a gente vai fazer um pouquinho diferente. No movimento circular não é interessante falar que eles estão no mesmo ponto. Por que não é interessante? Porque eles podem estar no mesmo sentido, eles podem estar em sentidos opostos. E aí a gente teria um probleminha com a velocidade angular, qual velocidade que a gente teria que usar. Tudo bem? Mas para resolver esse problema, o que a gente faz? A gente considera sempre a velocidade relativa, pessoal. Então, o que diabos é a velocidade relativa? Por que você está falando de velocidade relativa, Taif? Velocidade relativa você vai fazer o seguinte, você vai parar um corpo, ou seja, eu tenho dois corpos andando lá, tudo bem? Eu tenho um corpo, por exemplo, andando nesse sentido e outro corpo andando nesse sentido. O que eu vou fazer? Não é interessante para mim que os dois corpos estejam se movendo ao mesmo tempo, porque fica mais difícil de analisar. Então eu vou parar um dos corpos e eu vou fazer com que o outro corpo fique com a velocidade relativa do conjunto, pessoal. O que isso quer dizer? Imagina que eu tenho dois corpos andando assim, tudo bem? Esse corpinho está andando com 10 para lá, 10 radianos por segundo de velocidade angular, tudo bem? E esse está andando com 5, pessoal. Olha só, 10 e 5. Na hora que eles passarem um pelo outro, os vetores vão estar em sentidos opostos. Na verdade, a gente não pode falar de vetor porque a gente está falando de velocidade angular, né? Mas as velocidades angulares vão estar em sentidos opostos. O que a gente vai fazer nesse caso? Como a gente está tratando de velocidade relativa, se eles estão em sentidos opostos, a gente vai somar as velocidades. Então, essa velocidade de 5 seria somada com essa velocidade de 10. E aí a gente teria uma velocidade relativa de 15. Tudo bem, pessoal? Então, quando eles estão em sentidos opostos, a gente soma as velocidades para achar a velocidade relativa? Exatamente. Então, eu vou parar um carinha, parar um corpinho e vou dizer que o outro está andando com 15, que é exatamente a velocidade relativa dos dois. Tudo bem? Se eles estiverem no mesmo sentido, o que está acontecendo? Um está alcançando o outro. Então, a velocidade relativa entre eles é uma velocidade que a gente tem que subtrair uma da outra, tudo bem? É uma velocidade que está menor do que a velocidade de cada um deles, pessoal. Então, é a velocidade do mais rápido menos a velocidade do mais lento, tudo bem? Então, nesse caso que eu tinha um com 10 e outro com 5, o que está acontecendo? O com 10, ele está se aproximando do que está mais lento com uma velocidade relativa de 5, tudo bem? Porque um está andando com 5, o outro está andando com 10. Então, a diferença entre essas velocidades é exatamente a velocidade com que um se aproxima do outro. Se você estiver dentro de um carro que está andando com 5 e vem outro carro andando com 10 aqui atrás, o que vai acontecer? Você vai olhar pelo retrovisor e vai ter a sensação de que esse cara que está aqui atrás, ele não está andando com 10. Na verdade, ele está andando com 5, tudo bem? Isso é velocidade relativa. Então, sentidos opostos, o que a gente faz? A gente soma as velocidades, tudo bem? Em sentidos iguais, ou seja, mesmo sentido, a gente subtrai as velocidades, beleza? Então, para fixar isso aqui, eu vou fazer alguns exercícios e a gente vai entender um pouquinho melhor. E aí, pessoal, essa primeira questão de encontro fala o seguinte: dois móveis A e B percorrem uma mesma circunferência com movimentos uniformes, em sentidos opostos, tudo bem? E aí ele fala, o móvel A tem período de 6 segundos e o móvel B tem período de 12. No instante t igual a 0, os móveis passam pela mesma posição P. Pessoal, o que está acontecendo aqui? Olha só. Tem aqui uma circunferência, nossa, ficou bonitinha, hein? E aí imagina que tem um ponto P qualquer aqui, tudo bem? Existem dois móveis, um móvel A, ele está indo nessa direção, tudo bem? E o móvel B está no mesmo lugar, ele está indo na direção oposta. Então põe em qualquer lugar aqui, mas é só para vocês perceberem que eles estão indo na direção oposta, tudo bem? Então tem o móvel A aqui e o móvel B ali, beleza? E aí o que está acontecendo? Esses caras estão no ponto P, tudo bem? Ele fala que o móvel A, ele percorre em 6 segundos esse trajeto aqui, uma volta completa. Ele fala que o móvel B percorre em 12, tudo bem? E aí ele pergunta qual que é o período de encontro na posição P, pessoal. Pessoal, vocês têm que perceber o seguinte, esse cara dá uma volta em 6 segundos. 6 segundos ele chega aqui, tudo bem? Quando esse cara faz isso aqui em 6 segundos, o B vai estar onde? Olha só, se a cada 12 segundos o B dá uma volta, a cada 6 segundos ele deu meia volta, tudo bem? Então, quando o A dá uma volta, o B dá meia volta. Então, o A dá uma volta, o B vai ter dado meia. Quando o B der mais meia volta, ou seja, mais 6 segundos, o A já vai ter dado mais uma volta, pessoal. Então, essa questão, na letra A, de cara, vocês tinham que perceber que esses caras se encontram uma vez a cada
12 segundos. Essa questãozinha da Unicamp, pessoal, as questões da Unicamp costumam ser assim, tá? A letra A normalmente é mais tranquila, a gente consegue tirar um pouco mais rápido, e a letra B é um probleminha que a gente tem que trabalhar. Tranquilo? Então vocês tinham que perceber que a cada 2 voltas que o A dá, o B dá uma. Então eles vão se encontrar no ponto P, e isso é muito importante, é no ponto P que ele está pedindo, eles vão se encontrar a cada 12 segundos, tudo bem? E aí na letra B é um pouquinho mais complicado, porque olha só, o que vai acontecer aqui, pessoal, é o seguinte, olha só, o ômega, a gente tem que lembrar que o ômega é 2π sobre período, tudo bem? Ele está pedindo o período de encontro nesse cara, não é? O que é o período de encontro, pessoal? O período de encontro, de novo, já que a gente está falando de encontro, o que a gente vai fazer? A gente vai parar um cara e a gente vai falar da velocidade relativa, tudo bem? Mas para falar de velocidade relativa, primeiro a gente tem que achar as velocidades, né? Então a gente sabe que a velocidade ômega é 2π sobre período, a gente viu na primeira aulinha, beleza? E aí o que eu fiz? Substituí os valores, ele me falou que o período do A é 6, então é 2π sobre 6. O período do B é 12, então é 2π sobre 12, né? Fazendo essa continha malandrinha aqui, esse cara, o ômega A. Beleza? Então, o que eu fiz, pessoal? Só simplifiquei aqui e aí eu vou falar que a velocidade relativa vai ser a soma dos dois. Pessoal, por que é a soma dos dois mesmo? Porque eles estão em sentidos... Exatamente, né? Sentidos opostos. Então, beleza, pessoal, olha só, malandramente eu já falei aqui que a velocidade relativa é π sobre 2. Por quê? Eu vou fazer o MMC entre esses dois caras, né? Vou botar aqui, ó, somando os dois caras, fiz o MMC e vai dar π sobre 2. Tranquilo? E aí, de novo, eu volto para essa equaçãozinha. Quanto que é a velocidade angular relativa? É 2π sobre o período. E aí, esse período, obrigatoriamente, é o período de encontro. Por que é o período de encontro? Porque eu parei um cara e eu tô fazendo o outro dar uma volta com essa velocidade. Se o outro tá dando uma volta com essa velocidade, toda vez que ele passar no mesmo ponto ali, ele vai estar encontrando o outro cara que a gente deixou parado. Tudo bem? Então, o período aqui é o período de encontro. Substituí por π sobre 2, falei que é igual a 2π sobre esse período de encontro, pessoal. E aí, malandramente, fiz a continha, fatiei, como o Mac diz, fatiei o π aqui, e aí o período ficou 4 segundos, pessoal. Ah, tá aí. Então, o período de encontro entre eles é 4 segundos? Exatamente, que é diferente do período de passagem pelo P, né? Então, no primeiro caso, eles se encontravam no ponto P a cada 12 segundos, e aí, só que eles se encontram a cada 4 segundos, ou seja, eles se encontram 3 vezes para se encontrar no ponto P. Então eles se encontram no ponto P, só que a cada vez que eles se encontram no ponto P, eles já se encontraram 3 vezes, né? Contando inclusive a do ponto P. Beleza? Beleza, então essa foi a primeira questão. Vamos fazer mais uma questão aqui rapidinho para falar desse assunto, porque tem vários detalhes sobre encontro. Vamos fazer mais uma. E essa questão da UERJ fala o seguinte, pessoal. 2 móveis A e B percorrem uma pista circular em movimento uniforme. Os 2 móveis partiram do mesmo ponto e no mesmo sentido, com as velocidades de 1,5 rádio por segundo e 3 rádio por segundo, respectivamente. Tranquilo? Ele fala, o móvel B, porém, partiu 4 segundos após o A. Olha só, então o B ficou paradinho lá e o A partiu antes, né? Ele partiu 4 segundos antes. E ele fala, calcule o intervalo de tempo decorrido após a partida de A, no qual o móvel B alcançou o móvel A pela primeira vez. Pessoal, o detalhe dessa questão é o seguinte, eu não sei se você percebeu, ele pede um intervalo de tempo decorrido após a partida de A. Pessoal, já que ele falou isso, a gente vai considerar que o A é referência para tudo bem? Então a gente vai escolher o referencial no ponto A, tudo bem? No corpo A, desculpa. Beleza? E aí eu vou dizer o que para vocês? Olha só, eu vou dizer que esse cara aqui é o corpo A, eu vou dizer que esse é o corpo B. Tranquilo? O que está acontecendo? O corpo A, ele já andou por 4 segundos, então eles estavam parados juntos aqui, imagina que os dois estavam aqui, tudo bem? E aí o corpo A, o bloquinho A, sei lá o que, ele andou por 4 segundos, tudo bem, pessoal? E aí o que vai acontecer? Esse cara, nesses 4 segundos, ele vai ter andado um certo delta teta. Pessoal, esse delta teta é o ângulo que ele percorre aqui nesse primeiro movimento. Tudo bem? Taif, por que você está fazendo isso? Porque, pessoal, eu vou precisar parar um deles e eu vou precisar fazer com que o outro tenha velocidade relativa, não é? Já que eu vou precisar parar um deles, eu vou parar quem está na frente. Por que eu vou parar quem está na frente? Porque eu quero que o de trás encontre ele, certo? Eu quero que o B encontre o A. Então eu tenho que parar o A para fazer o B chegar nele, tudo bem? Só que para parar o A, eu preciso saber onde que eu vou parar ele, né? Já que eu vou parar ele, eu preciso saber onde ele estava. Para saber onde ele estava, eu preciso saber
quanto ele andou em 4 segundos. Tudo bem? Então, Δθ do A vai ser o quê? Vai ser o ômega A vezes o ΔT, né? Esse ΔT estava aqui embaixo, eu só passei multiplicando. Tudo bem? Então, a gente sabe que o ômega do A, quanto que vale mesmo, pessoal? Vale 1,5 vezes o ΔT, que é 4. 4 vezes 1,5 deu 6 radianos, pessoal. É como se esse ângulo percorrido aqui, olha só, fosse 6 rad, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Agora que a gente sabe que esse ângulo é 6 rad, pessoal, é menor, né? Na verdade, não tá em escala, não tá bonitinho, mas é só ilustrativo pra vocês saberem. Agora que a gente sabe quanto que é o Δθ, o que a gente vai fazer? Agora sim, a gente vai parar o A. Então, a gente parou o A, tudo bem? E fez a velocidade relativa ser a velocidade do B. Qual que é a velocidade relativa? Bom, o B vai partir com 3, o A estava com 1,5. Como eles estão no mesmo sentido, pessoal, e aí, muito importante falar que eles estão no mesmo sentido. O que eu estou fazendo? Subtraindo. Tranquilo? Subtrair deu 1,5 radianos por segundo de velocidade relativa. E aí, essa velocidade vai ser a velocidade do B. Tranquilo? Agora que eu sei a velocidade relativa, eu sei quanto que o B tem que andar para alcançar o A. Por quê? Porque o A está paradinho aqui. Então o B vai ter que andar exatamente 6 radianos. Tudo bem? E aí esse ΔT vai ser o tempo para o B chegar no A. Obviamente que vai ser o tempo de encontro. Tudo bem, pessoal? Ou seja, 1,5 é igual a 6 vezes esse ΔTE aqui. Tudo bem? Então o que a gente vai achar aqui? A gente vai achar esse ΔTE, ou seja, o ΔT de encontro, pessoal. Achamos 4 segundos. Ah, Taif, então quer dizer que o movimento total foi 4 segundos? A resposta da questão é 4 segundos. Não, meu Deus do céu. Não pode, pessoal. Por que não pode? Você não pode esquecer que antes do B partir já tinham se passado 4 segundos. Então, o tempo total, o ΔT total, vai ser quanto? Vai ser os 4 segundos que esse cara já tinha andado, mais os 4 segundos que ele demorou para chegar até o A. Tudo bem? Então, o ΔT e a resposta da questão dá um total de 8 segundos. Beleza, pessoal? Essa questão tinha essa pegadinha aí. Se você não fizesse isso, não percebesse que ele já tinha dado 4 segundos, porque na questão, olha só, ele pede exatamente para que seja o quê? Para que seja após a partida do A. Tudo bem? Já que após a partida do A, exatamente 8 segundos, que é o 4 daqui com 4 daqui. Beleza? Mais um só pra gente finalizar. E aí, pessoal, essa última questão de encontros aqui fala o seguinte, olha só. Sobre uma circunferência com 60 centímetros de raio, 2 pontos animados de movimento uniforme se encontram a cada 30 segundos quando se movem no mesmo sentido e a cada 10 segundos quando se movem em sentidos opostos. Tudo bem, pessoal? E ele fala assim, determine seus períodos e suas acelerações centrípetas. Bom, pessoal, e aí o que aconteceu? Olha só, pessoal, quando eles estão no mesmo sentido, esse cara falou que eles demoram 30 segundos para se encontrar. O que a gente tinha falado que era mesmo sentido mesmo, pessoal? Mesmo sentido é quando a velocidade relativa, ela faz o quê? Ela subtrai esses caras. Porque no mesmo sentido, um cara está se aproximando do outro lentamente. Então a gente fala que o ômega A menos o ômega B, pessoal, vai ser 2π sobre o tempo que eles demoram para se encontrar. Tudo bem? Tranquilo. Beleza? E aí, em sentidos opostos, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai somar esses dois caras, né? Para somar esses dois caras, o que a gente vai fazer? Que o ômega A é 2π sobre quanto? É 2π sobre 10, porque quando eles estão em sentidos opostos, eles se encontram a cada 10 segundos. Tudo bem, pessoal? Então essa questão, olha só, malandramente você tinha que perceber que você tinha que fazer velocidade relativa em ambos os casos aqui, primeiro subtraindo e depois somando. E aí o que eu vou fazer? Para achar as velocidades relativas, ou desculpa, para achar a velocidade angular de cada um deles, eu vou pegar esse sisteminha que eu formei e eu vou somar. Quando eu somar, o que vai acontecer? Olha só, somei menos ômega B com mais ômega B, chance no ômega B. Cortei aqui, não é? Quando eu cortei, sobrou o que aqui, ó, pessoal? Ó, 2. Beleza? Sobrou isso daí. E aí, fazendo esse MMC, fazendo essa brincadeirinha, você vai chegar aqui, 2 ômega A dá 8π sobre 30. Tudo bem, pessoal? Dando 8π sobre 30, o que a gente vai fazer? Calcular o ômega A aqui, passar dividindo bonitinho, dá 2π sobre
15. Ah, Taif, então deu 2π sobre 15? Exatamente, esse é o ômega A. Agora vamos calcular o ômega B, porque tendo esses dois valores, de ômega A e de ômega B, a gente já consegue de cara os períodos. E também, de quebra, a gente já consegue as acelerações, porque é só jogar nas formulinhas, beleza? Vamos terminar isso aqui rapidinho, então. E aí, pessoal, pegando a segunda equação lá daquelas duas do sistema, o que vai acontecer? Ômega A mais ômega B é igual a 2π sobre 10, né? E eu mantive o ômega A aqui só pra gente usar ele aqui, olha só. Jogo o ômega A aqui, fazendo essa conta, a gente vai descobrir que o ômega B vai dar π sobre 15 radiano por segundo, tudo bem? E aí o que eu vou fazer? Para achar o período, eu sei que a velocidade angular é 2π sobre período, tudo bem? Velocidade angular do A, a gente sabe que é 2π sobre 15, e aí fazendo essa continha, olha só, 2π em cima com 2π em cima, e aí o que sobrou? Período do A é igual a 15, de cara, né, pessoal? Não precisa nem fazer conta aqui, tranquilo? Período do A deu igual a 15. E é a mesma coisa eu vou fazer para o B, só que agora eu vou jogar a velocidade angular do B que a gente acabou de descobrir, π sobre 15, tranquilo? E aí eu vou chance aqui, e aí passa esse cara para lá, esse cara para cá, o período do B vai ser 30 segundos, tranquilo? E aí as acelerações centrípetas vai ficar fácil agora, né? Porque a gente sabe que a aceleração centrípeta vai ser quanto? Ômega ao quadrado vezes R, né? Então vamos lá. Aí é só usar, né, que a gente acabou de falar, tudo bem? Vou só dividir a lousa aqui para ficar mais fácil. O que acontece? A gente vai usar isso daqui, né, 2π sobre 15 é a velocidade angular do A, vai ficar ao quadrado vezes o raio. Por que eu coloquei o raio 0,6, Taif? Porque está em centímetros esse cara, tudo bem? Sempre transformando em metro obrigatoriamente. Tranquilo? Fiz essa conta aqui, esse cara vai dar feio? Vai ficar horrível. Vocês perceberam que eu não fiz a conta, né? 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 0,6 dá 2,4. Dividido por 225. Taif, por que você não fez a conta? Porque não precisa, porque é uma conta muito horrível. Isso aqui vai dar um número muito horrível, né? Então eu vou deixar desse jeito, tudo bem, pessoal? Sem problema nenhum. Na hora do vestibular, por exemplo, você também não teria problema de deixar desse jeito. Na pior das hipóteses, se você ficar inseguro, faz essa continha do 2,4 sobre 225 e coloca do lado do π quadrado. Esquece quanto que vale o π. Tranquilo? Beleza, mesma coisa pro B. Vou fazer o quê? Velocidade angular do B vai valer π sobre 15, tranquilo, ao quadrado vezes 0,6, vai fazer a mesma coisa, né? Só que agora não tem o 4 aparecendo daqui. Então deixei essa resposta. Tranquilo, pessoal? Mesma coisa aqui. Agora vamos para transmissão de movimento. E aí, pessoal, para falar de transmissão de movimento, que é a segunda parte dessa aula, o que a gente tem que se preocupar, pessoal? Transmissão de movimento, nesse caso, é quando a gente está transferindo um movimento circular de uma circunferência para outra. E aí existem dois modelos básicos para essa transferência. A gente usa engrenagem, tudo bem? Quando uma engrenagem está grudada na outra, e aí tem aqueles dentes, né? Aquele dente daquelas engrenagens de fábrica lá que a gente está acostumado a ver. E aí esses caras, eles estão transmitindo o movimento por contato, tudo bem? Esse contato, pessoal, esse pode ser um contato direto, como nas engrenagens, ou pode ser um contato à distância, que daí a gente usa uma corda, que nem nas bicicletas, tudo bem, pessoal? A gente tem uma correia menor e uma correia maior, e elas são ligadas por uma corrente, né? Nesse caso, uma corrente ou uma corda, enfim. E aí, essa transmissão de movimento também tem as mesmas características da transmissão de movimento das engrenagens, pessoal. E qual que é essa característica? Velocidade linear da circunferência maior aqui vai ser igual à velocidade linear da menor. Mas Taif, de onde você tirou esse negócio? Como é que você me prova isso? De onde você tirou que as velocidades lineares vão ser iguais? Imagina o seguinte, pessoal, imagina que tem aqui, ó, nesse ponto, a engrenagem ela só encosta num ponto, né, pessoal? Então rola uma tangência aqui, tudo bem? Então tem a tangência dessa circunferência com essa, né? O que vai acontecer? Nesse ponto, imagina que elas estão girando nesse sentido aqui, olha só, elas estão juntando os dois dentes nesse sentido. Então existe aqui uma velocidade V. Vocês concordam comigo? Pessoal, essa velocidade é a mesma para os dois? Bom, Taif, se eles estão em contato, se eles estão girando juntos, essa velocidade obrigatoriamente é a mesma. Ah, Taif, faz sentido. Velocidade é a mesma? Velocidade linear é a mesma, porque a velocidade, ambas apontam para lá, na mesma direção, no mesmo sentido, e elas estão em contato, né? Essas duas circunferências estão em contato. Então a velocidade linear, nesse caso aqui, é a mesma. Tranquilo? Então, para engrenagens e cordas, velocidade linear é a mesma.
Mesma coisa funcionaria para as cordas, né? Se elas estivessem ligadas na mesma corda, a corda que puxa a circunferência com uma certa velocidade é a mesma corda que puxa a outra circunferência com a mesma velocidade. Tudo bem? Por isso que V1 igual a V2. E aí, para o eixo comum, pessoal, o que é o eixo? O eixo é esse cara aqui, ó. Imagina que existe esse cara aqui e ele é um eixo. E aí as circunferências, elas estão presas nesse mesmo eixo, elas estão rodando juntas. Ah, Taif, então como elas estão rodando juntas, a velocidade angular com que essa daqui roda é a mesma velocidade angular com que essa daqui roda. Por quê? Porque elas estão presas no mesmo eixo. Então, o movimento que uma faz é exatamente o movimento que a outra faz. Então, elas vão fazer assim juntas. Então, nesse caso, quando tem um eixo comum, velocidade angular da primeira igual a velocidade angular da segunda, pessoal. Não tem mistério nisso aqui, é só isso mesmo. Se vocês souberem isso daqui, aí é só aplicar, né? Para velocidades a gente substitui uma certa fórmula, pode ser ômega vezes R, pode ser 2πr sobre o tempo, o que vocês quiserem. E aqui a gente pode usar 2π sobre período, pode usar 2πf, o que vocês quiserem também. Mas o que precisa saber é que V1 igual a V2 e que ômega 1 igual a ômega 2 e é diferente para cada um desses casos, beleza? Vamos fixar isso aqui com um exercíciozinho rapidinho. E pessoal, nessa questão, olha o que ele fala. Em uma bicicleta, o piloto pedala com a velocidade angular de 3 radianos por segundo, transferindo este movimento para uma catraca de raio 30 centímetros, pessoal. Para essa catraca aqui, a catraca da frente, tudo bem? Esta catraca está ligada por uma corrente a uma catraca acoplada na roda traseira da bicicleta. Essa catraca tem raio 10, tudo bem? Ele fala assim, de raio 10 centímetros. Tranquilo? Aí ele pergunta qual a velocidade linear do pneu traseiro que tem raio 80 centímetros, pessoal. Então olha só, tem bastante informação aqui. Primeiro, essa catraca da frente tem 30 centímetros. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é descobrir a velocidade linear dela. Mas por que, Taif, você quer descobrir a velocidade linear desse treco? Porque a gente sabe que nessa transmissão de movimento pela corda ou pela correia, pela corrente, o que acontece? V1 igual a quem? Igual a V2, né? Já que eu sei que V1 é igual a V2 e ele me deu a velocidade angular na questão, ele me deu o ômega, eu preciso descobrir o V, a velocidade linear. Tudo bem? Então o ômega vai ser 0,3, desculpa pessoal, vai ser 3 vezes o raio. O raio, pessoal, a gente obrigatoriamente tem que passar para metro, né? Então vai ficar 3 vezes 0,3. Isso aqui vai dar 0,9. Tranquilo? Então eu vou só anotar isso daqui aqui, que vai dar 0,9 metros por segundo. Tranquilo? Então essa é a velocidade V1. Então malandramente transferir essa velocidade V1, né? Beleza, agora que eu transferi a velocidade V1, o que eu vou fazer? Eu sei que a velocidade era V1, para esse carinha aqui, vai ser exatamente a mesma velocidade que eu vou ter nessa catraca interna aqui, né, pessoal? Que é a catraca 2, olha só, numerei como 2 aqui, tranquilo? Então, V1 igual a V2, eu sei que a velocidade 2 vale isso daqui, vale 0,9. Tranquilo? Agora que eu sei que a velocidade V2 é igual a 0,9, o que me interessa, pessoal? Eu preciso descobrir a velocidade linear desse cara, mas para descobrir a velocidade linear eu preciso de alguma informação. A única informação que eu tenho é o raio, que vale 80 centímetros, né? Então eu vou descobrir o quê? Eu vou descobrir a velocidade angular desse cara. Taif, por que você sabe que você tem que descobrir a velocidade angular? Ah, porque eu sei que ômega 2 igual a ômega 3, né? Se ômega 2 é igual a ômega 3, pessoal, eu tenho como descobrir o ômega 2? Tenho, porque eu já sei o raio desse cara e eu já sei a velocidade linear desse cara. Ah, Taif, então o que você vai fazer? Olha só. Então, Taif, o V2 a gente sabe que vale 0,9, né? Ah, Taif, então quer dizer que o ômega 2 é só dividir o 0,9 por 0,1? Então o ômega 2 vai valer quanto? Vai valer 9, né, pessoal? Exatamente. Tranquilo? Beleza, tranquilo. Agora que eu sei que o ômega 2 vale 9, o que eu vou fazer? Eu vou transferir esse movimento para o pneu, né? E a gente sabe que essa catraca aqui, ela está conectada diretamente no pneu, né? Como toda bicicleta. E o que vai acontecer? Já que eles estão em eixo comum, vai ficar o mesmo ômega. Ômega 2 igual a ômega 3. Então o ômega 3 vale 9 radiano por segundo e aí eu vou descobrir finalmente a velocidade linear desse cara. Como que eu vou fazer isso? É ou não é? Velocidade 3 igual a ômega 3 vezes o raio da 3, tudo bem? A gente sabe o raio da 3, que é igual ao raio da 2, vou jogar 9 aqui, e a gente sabe o raio desse cara? A gente sabe que vale 0,8 radianos
por segundo. Ficou meio porco, né, pessoal? Ficou meio porco. Radianos por segundo? Não, Taif, o que você está falando? Radianos por segundo de maneira alguma, né? Porque a gente está falando de velocidade linear agora, então é metros por segundo. Tudo bem, pessoal? Então essa questãozinha aí fazia exatamente isso e era um sofrimento, né? Por que era um sofrimento? Porque tinha bastante informação. Primeiro ele transferiu o movimento pela corda, depois tinha um eixo comum aqui, então a gente precisa aprender a trabalhar com tudo isso, né? Aprender a trabalhar com tudo isso é bem difícil, beleza, pessoal? Bom, então essa aula é uma aula longa, né? A gente sabe que é uma aula longa, mas pelo menos a gente conseguiu abranger todo esse conteúdo e finalmente a gente terminou o movimento circular uniforme, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá uma curtida aí no Facebook, se inscreve no YouTube, entra lá no canal Dicas a Mais, porque eu confesso pra vocês que tem um pedaço dessa aula que vai entrar lá. Tudo bem? Porque já tem uma dica malandra aí que vocês vão descobrir se vocês se inscreverem no canal, beleza? Então é isso, pessoal. Obrigadão. Abraço.